Queridos irmãos e irmãs, durante estas primeiras semanas do tempo comum, neste novo ano litúrgico, nós observamos que as primeiras leituras têm sido tiradas da carta aos Hebreus. Um dos grandes objetivos do autor sagrado da carta aos Hebreus é reanimar a comunidade. Se nós fizermos uma análise de conjuntura e olharmos para a realidade da grande maioria das comunidades cristãs, estas muitas vezes se encontram desanimadas. O desânimo não é privilégio apenas de comunidades eclesiais, se é que se pode dizer privilégio, não é verdade? O desânimo é próprio de muitas instâncias da nossa sociedade, e não apenas da religião. Se nós olharmos para a vertente dos empregos, dos trabalhos, por exemplo, nós encontramos tantas pessoas com os pés cansados, não é verdade? Então, o apelo de Deus para nós hoje, principalmente pelo autor sagrado da primeira leitura, que inclusive nos chama de filhos e filhas de Deus, é que firmemos os nossos passos e que possamos assim saber descansar as nossas mãos cansadas no coração de Jesus, que é manso e humilde. Quer dizer, é preciso ter fé, é preciso ter confiança em Deus, que sempre nos encaminha para o bom caminho. Mas vejam, quando a gente fala que Deus nos encaminha, também tem uma outra exortação presente na primeira leitura de hoje, por parte do autor sagrado. Ele diz assim: porque Deus nos ama, Ele nos chama a atenção, Ele nos corrige, Ele nos castiga. Bom, de primeira instância parece ser muito estranho nós aprendermos a lidar com o castigo, não é verdade? Eu me recordo que os pais, principalmente de criancinhas mais novas, acabam fazendo a mesma coisa. Para educar as crianças, muitas vezes os pais as colocam de castigo, não é verdade? Quantas vezes vocês não ficaram de castigo? Eu também me lembro que minha mãe Sônia e meu pai João, lá em Altair, no interior de São Paulo, também me colocava de castigo, principalmente pelas minhas teimosias, sabe? Quando eu fazia birrinha. Também me recordo que muitas vezes a gente ouve falar aí popularmente, né? Que nós estamos vivenciando uma sociedade Nutella. Já ouviram falar deste termo? Uma sociedade Nutella, cheia de mimimi, que não gosta de ser chamada a atenção. Pois é, isso é bem verdade. Eu também sou educador, trabalho como diretor de escola, como meu munus de ensinar dentro do sacerdócio, também trabalho dentro de uma escola. Eu também lido com pessoas que não gostam de ser chamadas a atenção. Isso acontece também nas comunidades. Quantas e quantas pessoas não desistem do seu afazer, da sua vocação dentro das comunidades, porque tiveram uma admoestação, uma orientação ou uma chamada de atenção. Vejam só, se nós formos olhar para a mensagem principalmente da primeira leitura de hoje, quem não ama não corrige, quem não ama não educa, quem não ama não chama atenção. Quem não ama, na verdade, abandona, desiste. E aí nós começamos a perceber o grande amor de Deus por nós. Quer dizer, Ele não desiste de nós, tanto que nos chama a atenção, nos castiga, nos educa. É como o autor sagrado nos fala, de primeira mão, parece que o castigo não traz uma tranquilidade, mas quando bem compreendido,
quando nós arreganhamos os nossos corações, a confiança em Deus, que é nosso Pai, nós somos chamados a ter confiança em nossos pais, não é? Portanto, principalmente também em Deus. Então vejam só, nos traz frutos de paz e de justiça. Frutos de paz e de justiça. Então, para obtermos os frutos de paz e de justiça, é preciso haver confiança e obediência. É a mesma coisa com as crianças também. E quantas vezes eu e vocês não nos comportamos de uma forma infantil com relação a Deus no nosso dia a dia. Está aqui então a palavra do Senhor, que nos serve de profundo aprendizado. A gente precisa assim mergulhar, nesta palavra, porque o Senhor olha para nós com carinho, com atenção, com amor. Toda vez que um padre, por exemplo, lhe chamar a atenção, é porque se importa com vocês também. Vocês que são filhos, como eu também o sou, toda vez que o pai e a mãe chamam a atenção, é porque se importam com vocês. E muitas vezes também cabe ao patrão, Não é apenas o seu próprio interesse, da sua própria empresa, mas também para o crescimento do seu próprio funcionário. É para o nosso crescimento, e principalmente do ponto de vista espiritual. Qual é o grande chamado de hoje para nós? Perante a educação que vem do amor de Deus para conosco, a chamada de atenção: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Quantos de nós não estamos assim no nosso dia a dia? Acertai os passos dos vossos pés. Mesmo aqueles que estão mancos, Deus não nos abandona no amor de Jesus Cristo. Ele diz assim: antes que seja curado. Nos dá a oportunidade de sermos curados daquilo que muitas vezes nos leva a mancar, a não firmar os nossos passos. Olhemos para a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Ele já morava em Cafarnaum, está certo? Mas voltou para a sua terra de origem, que é a cidade de Nazaré. Do ponto de vista humano, Jesus era conhecido como Jesus o Nazareno, mas por muitos também já como Jesus o Cristo, devido aos milagres que ele operava. A sua intenção também era espalhar o reino de Deus na sua própria casa, na sua própria terra. E de fato, nós devemos começar a evangelização dentro de casa. É a partir das pessoas que nós amamos e com quem nós convivemos. No entanto, nós sabemos que a mesma dificuldade que Jesus encontrou, nós também encontramos dentro de casa. Tem até um ditado popular que fala assim, que santo de casa não faz milagre, não é verdade? Já ouviram falar, não é? Santo de casa não faz milagre. Pois é. Esta dificuldade que perpassa no significado deste ditado popular, também Jesus passou. Ele foi impossibilitado de realizar milagres por falta de fé dos seus parentes e conhecidos da cidade de Nazaré. Eles até reconheciam, eles viam as boas obras vindouras de Jesus, mas eles duvidaram, dizendo assim: como é que ele chegou neste nível? Eu conheci ele aí desde pequenininho, ele não é carpinteiro? Simples. Eu conheço a mãe dele, humilde, pobre. Também eram incapazes de acreditar que Deus se manifesta especialmente nos mais pequeninos e desvalidos da nossa sociedade. Jesus também ocupava este ranking, este mesmo lugar naquela época. Vejam, isso foi motivo de Jesus abandonar a sua missão? Ai de nós, se Jesus abandonasse a sua missão perante essa dificuldade. Ele não abandonou.
Ele até encontrou algumas pessoas, segundo o relato do evangelista Marcos, algumas pessoas que foram curadas pela imposição de suas mãos. Nem tudo estava perdido. E a gente tem que se apegar justamente a este termo: nem tudo está perdido. Dentro de casa, mesmo que os nossos filhos, os nossos cônjuges, não acreditem em nós, em nossa conversão, em nosso ato de evangelização, nem tudo está perdido. Nós ainda podemos salvar muitas almas para Jesus, como Jesus o fez para Deus Pai naquela época. E para confirmar que Jesus não desistiu da sua missão, São Marcos Evangelista nos relata hoje dizendo: e Jesus continuou ensinando na redondeza, naquela região. Nós também devemos fazer assim, né? Circular no lugar onde mais precisa do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E mesmo aqueles que não querem nos ouvir, que possamos dar continuidade àqueles que querem também. Vai chegar na hora de Deus o momento daqueles que ainda não quiseram nos ouvir, eles nos ouvirão, pelo bem ou pelo mal, pela dor ou pelo amor. Cada um tem o seu momento com Deus. Então que Ele nos encoraje, que Ele nos ajude a firmar as nossas mãos cansadas e também os nossos joelhos enfraquecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.